Oi, crianças, tudo bem? Hoje é a tia Nara que vai trazer essa aula para vocês. Espero que vocês estejam bem, né, com desejo de aprender um pouco mais da palavra de Deus também. Como vocês já sabem, agora vocês já estão podendo vir para o culto, né, e assistir as aulas aqui, junto com alguma tia também. Mas para aqueles que ainda não podem ou não conseguem vir, a gente também está disponibilizando na internet. Então, de algum jeito, vocês podem estar assistindo, tá bom? Nós vamos orar para começar a nossa aula. Querido Deus, Pai, quero te agradecer mais uma vez por esse dia. Obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. Obrigada pela tua palavra, que a gente pode aprender e ter o coração desafiado por ela. Peço, por favor, que nesse momento o Senhor transmita aquilo que o Senhor deseja que eu fale e que também as crianças possam, quando assistir, aprender mais da palavra do Senhor, Pai. No nome do seu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço muito. Amém. Bom, crianças, a gente tem feito um tour, né, desde que o povo de Israel saiu do Egito, e vocês têm aprendido várias coisas desde então, né? Nós já vimos que o povo estava caminhando para uma terra prometida, não é verdade? Uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel, uma terra que Deus ia governar aquele povo. E desde que o povo saiu do Egito, algumas coisas aconteceram. E dentre essas coisas, Deus mandou que Moisés e Arão construíssem o tabernáculo, que vocês já aprenderam na aula com a tia Marcela, sobre o tabernáculo. Bom, o tabernáculo ele foi construído por quê? Para que o povo pudesse adorar a Deus lá. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o tabernáculo foi feito de um jeito muito perfeito. Deus deu uma ordem, detalhes, muitos detalhes, do jeito que ele queria que o povo construísse, do jeito que ele queria que o povo adorasse ele. Porque nós também estamos aprendendo a adorar a Deus. Deus, ele não quer ser adorado de qualquer jeito. E ele também não queria naquela época. Então, por isso, ele ensinou o povo, através da vida de Moisés, através da vida de Arão também. Bom, a tia Marcela deu aula do tabernáculo e ela contou sobre várias coisas que estavam lá dentro, elementos que estavam lá, né? E o que cada um também representava. Um dos elementos que estavam lá era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era feita toda de ouro, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela tinha 4 argolas na parte de baixo dos pés dela. 4 argolas em cada lado. E também tinha 2 varas, uma vara para cada lado, como essas aqui que vocês estão vendo. Eram varas de madeiras, mas revestida de ouro também. Tinha 2 querubins, seres de forma celestial, parece animal, mas é um ser celestial, parece anjos. E esses 2 querubins, eles se juntavam quando a arca ficava fechada, assim, ó, no meio, eles ficavam juntos. E esses varões do lado serviam para que o povo carregasse a arca. Lembra que a tia Marcela explicou que o tabernáculo, ele se movia conforme o povo andava? Então, a arca também. E essas varas serviam para o povo segurar a arca, porque ninguém podia tocar na arca. Vocês sabem por quê? Aguenta um pouquinho que a tia já vai falar por que ninguém podia tocar na arca. Também tinham outros elementos, como volta um pouquinho, tia. A tia esqueceu de falar que dentro da arca tinham 3 elementos. Tinha o maná, lembram da aula da tia Maria Alzira? Que ela contou sobre como Deus cuidou do povo dando o maná? Então, lá dentro dessa arca ficava o maná. A tia já vai falar o que o maná representava. Também ficavam as tábuas da lei. Lembra que foi a tia Nara até que deu a aula do bezerro de ouro, onde Moisés recebeu as tábuas da lei lá no monte, e depois, quando ele desceu, o povo adorando aquele bezerro, ele ficou nervoso, quebrou as tábuas da lei. Mas a história não acabou por aí. Ele construiu outras tábuas da lei, e essas tábuas também ficavam lá dentro da arca. Outro elemento que ficava lá era a vara de Arão. E a gente também vai ver o que essa vara de Arão representava. Pode passar, tia. Outro elemento que ficava lá também eram os pães da presença. Outro elemento era o altar de incenso, que eles ofereciam a Deus. Ele era todo revestido de ouro também, feito
nos mínimos detalhes. E outro elemento era o candelabro, que ele tinha 7 pontas e 7 lâmpadas aí. Ele também era acendido somente com azeite e representava a oração do povo. Também foi feito o véu. Lembra que a tia Marcela fez o tabernáculo e mostrou para vocês como o véu foi feito nos mínimos detalhes? Um véu muito bonito? Então, esse véu é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A Arca da Aliança, que é o assunto que nós vamos falar hoje, ficava atrás desse véu, lá no lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, não era todo mundo que podia entrar. Era somente o sumo sacerdote, que foi escolhido pelo próprio Deus. O sumo sacerdote era Arão. E somente esse sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo para derramar sangue sobre a arca. Esse sangue que eles derramavam era de animais que eles ofereciam sacrifícios lá na parte de fora do tabernáculo. Aí lá fora tinha, pode passar, tia, para a gente ver, esse altar de bronze. Esse altar de bronze era onde eles ofereciam os sacrifícios e aí derramavam sangue dos animais. E dentro do tabernáculo, eles não podiam entrar de qualquer jeito, os sacerdotes. Eles tinham que lavar suas mãos e os seus pés numa pia feita de bronze também. Uma pia também preparada para os sacerdotes se lavarem antes de entrarem no tabernáculo. Então, tudo foi feito nos mínimos detalhes. Tudo estabelecido por Deus, e Deus dava ordem para Moisés, para Arão, como eles tinham que agir. Mas como a tia falou, hoje a gente vai falar em especial da Arca da Aliança. Vocês lembram aí o que tinha dentro da Arca da Aliança? 3 elementos. O primeiro elemento que ficava na arca é o maná. Vocês lembram que a tia falou da aula da tia Maria Alzira? O maná foi Deus que mandou para o povo, para sustentar o povo. Então, o maná representa o sustento de Deus. Durante toda aquela viagem, foi Deus que sustentou o povo. E o maná representava isso. O segundo elemento que ficava lá dentro são as tábuas da lei. Lembram das tábuas da lei? Os mandamentos foram escritos lá. E as tábuas da lei também precisavam ficar dentro da arca, porque as tábuas da lei representam que o povo precisa de direção para viver bem. Não tem como o povo viver sem ter direção. E hoje nós também precisamos olhar para as leis, para aprender como viver agradando a Deus. Uma outra coisa que as tábuas da lei nos mostram é que o nosso coração é inclinado para o mal. Quando a gente olha para as leis, a gente não vê como é difícil cumprir. Não é difícil honrar o pai e mãe. Quem já não desonrou o pai e a mãe? Né? Não mentir. Quem nunca contou uma mentira? Nós já aprendemos. Pela gente mesmo, é possível cumprir os mandamentos? Vocês já aprenderam sobre isso e a gente vai falar mais um pouquinho. Então, as tábuas da lei eram para mostrar que o povo precisava de direção para viver bem e também para mostrar que o coração do homem é sempre inclinado para o mal. O terceiro elemento que vocês viram com a tia Carmen é a vara de Arão. A vara de Arão mostrava o governo de Deus. Era Deus que mandava naquele povo, assim como ele ainda manda hoje em nós. Mas a vara de Arão, desde o começo, quando o povo estava lá no Egito, ela já serviu para mostrar que era Deus que governava. A vara de Arão virou uma serpente na frente de Faraó. A vara de Arão também floresceu quando Deus foi mostrar para o povo qual tribo ia ser escolhida. Lembra das 12 tribos que a tia Marcela também colocou lá no tabernáculo, que eles estavam acampando fora do tabernáculo? Então, foi a tribo de Levi que foi escolhida. E nessa hora, a vara de Arão floresceu. Então, esses são os 3 elementos que estavam dentro da arca. Vocês lembram que a tia falou que ninguém podia tocar na arca, né? Por quê? Vocês pensaram um pouquinho? Por que será que ninguém podia tocar na arca? Que quando a arca quando o tabernáculo ia ser movido e a arca também ia, eles precisavam segurar naquela vara que tinha do lado de fora. Ninguém podia tocar nela por causa da natureza santa de Deus. O nosso Deus é um Deus santo.
que por causa da natureza santa de Deus, se alguém tocasse, morreria. Pensem comigo o fogo. A natureza do fogo queima, não é? A natureza da água molha. E a natureza de Deus, uma natureza santa, mata. Olhem esse vídeo. Esse bombeiro, ele não foi queimado, ele não morreu por chegar perto do fogo, porque ele estava protegido, usando os equipamentos necessários para chegar perto do fogo. A água, quando a gente quer tomar uma chuva, mas a gente não quer ser molhado, a gente usa uma capa de chuva. Ou vai lavar uma louça e usa uma luva nas mãos para não molhar pela água. E a natureza santa de Deus, ela também mata. Então, aquele povo, na época, para poder ir até a presença de Deus, precisava fazer sacrifício. E como a tia falou, esse sacrifício era feito matando os animais, e somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, levava esse sangue derramado lá sobre a arca, para ir a arca abrir. A arca não abria se não fosse o sangue dos animais oferecido como oferta, ela não seria aberta. Bom, mas será que é possível a gente se aproximar de Deus sem a gente morrer? Hoje, na nossa vida, é possível? É possível. Por que é possível? Porque Jesus morreu na cruz, no nosso lugar. A tia Marcela nos contou também na aula sobre o tabernáculo que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Por que essa expressão? Porque agora não há nada que nos separa de Deus. Não há mais um véu separando nós da presença de Deus. Não há uma parede, não há nada que nos separe da presença de Deus, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Bom, vocês aprenderam bastante coisa, aprenderam sobre a Arca da Aliança, aprenderam se hoje existe algum jeito de nós nos achegarmos a Deus, e nós nunca podemos nos esquecer que isso é através de Jesus. Mas o povo estava caminhando para um lugar, para a Terra Prometida. Terra Prometida onde mana leite e mel, um lugar onde o povo ia ser governado pelo próprio Deus. Pensa que lugar maravilhoso. Será que esse lugar já existiu? Esse lugar já existiu, o Jardim do Éden era assim. Eles viviam num lugar maravilhoso, um lugar assim, uma aparência de paz, um lugar lindo feito por Deus, e Deus que governava. Mas por causa do pecado do homem, eles passaram a não viver mais lá. Foram expulsos do jardim. Lembram dessas aulas que nós também já tivemos sobre Gênesis? Mas não parou por aí. Desde Gênesis foi feita uma promessa de que um dia nós poderíamos desfrutar de um lugar assim novamente. Então hoje, eu, vocês, os pais de vocês, os amigos de vocês, têm a possibilidade de um dia morar num lugar assim de novo. Um lugar onde tem paz, onde não tem pecado, não tem tristeza, não tem choro, não tem briga com o irmãozinho, briga da mamãe e do papai, que às vezes vocês veem também, porque o pecado ainda está aqui no nosso coração. Mas a gente pode ter essa esperança. E por que a gente pode ter essa esperança? Porque Jesus veio, morreu na cruz no nosso lugar, e hoje a Bíblia diz que todo aquele que crê pode ter esperança de um dia ter uma vida eterna. E o próprio Jesus disse isso. A gente vai abrir lá em João, Evangelho de João 14,
versículo 1 e 2. Que diz assim, João 14, 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Foi Jesus que disse isso. Então hoje, nós podemos ter essa certeza de uma morada um dia ao lado de Jesus, por causa dessas palavras de Jesus, por causa do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, eu quero que vocês guardem no coração de vocês algumas coisinhas aqui que a tia separou. Naqueles dias, Deus usou o maná para mostrar o sustento, que ele estava ali sustentando aquele povo. E hoje ele ainda nos sustenta, e de diversas formas ele mostra isso. Hoje, nesse meio de pandemia que a gente está vivendo, a gente ainda está sendo sustentado por Deus, não é verdade? A gente está podendo comer, dormir bem, vir à igreja até, né? Não ficamos sem vir à igreja. A gente continua sendo sustentado por Deus. As tábuas da lei mostraram para o povo que eles precisavam de direção para viver bem. E também mostraram que o coração deles era inclinado a fazer tudo do jeito que eles queriam. E hoje também mostram isso para nós. Mostram que a gente precisa de direção e que a gente também é inclinado para o mal como aquele povo. Não eram só eles que eram inclinados para o mal, só eles que eram incrédulos, que desobedeceram a Deus, só eles que criaram outros ídolos. Nós também fazemos essas coisas. Mas, através de Jesus, é possível a gente lutar para obedecer os mandamentos dele. A vara de Arão mostrava que era Deus que governava. E hoje ele ainda governa. Então, ele governa todo esse mundo. As coisas que acontecem não fugiram do controle dele. Ele é quem está controlando tudo. E ele sempre vai controlar, governar todo mundo. E a gente pode ter certeza disso. Então, tudo isso que vocês aprenderam faz com que o nosso coração arda de esperança de que Jesus Cristo vai voltar e ele vai levar todos aqueles que creram nele e que se entregaram para ele. Então, guardem isso no coração de vocês, tenham essa esperança e compartilhem ela com as outras pessoas, né? A gente tem missionário na nossa igreja, a gente tem a tia Jaque de missionária, que ela está aqui comigo, gravando essa aula agora. E nós também somos missionários, né? Então, a gente tem que compartilhar dessa esperança de Jesus com as outras pessoas, tá bom? Então, vamos orar e depois a tia vai falar sobre a tarefa, tá bom? Querido Deus, Pai, quero te dar graças mais uma vez por esse dia, te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor também permitiu essas palavras saírem da minha boca para alcançar o coração das crianças, Deus. Obrigada porque nós sempre podemos aprender do Senhor, também nos lembrar de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e hoje a gente pode ter vida, ter esperança de que Jesus está preparando morada para nós, Pai. Muito obrigada por isso. Te louvamos, te agradecemos muito no nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, agora a tarefa. Os menores, até 6 anos, vão fazer um desenho para a tia da Arca da Aliança e do lado os 3 elementos que estavam lá dentro. O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Aí vocês podem tirar uma foto, mandar para a tia ou mandar para outra tia que vocês quiserem também. Mas façam, tá? De 6 anos em diante, né, vocês que já leem, né, os menores se até já sabem ler e quiserem também podem fazer essa tarefa. Vocês vão decorar esse versículo que a tia leu, João 14, 1 e 2, certo? Então decorem o versículo, pede para alguém filmar e mandar para a tia vocês citando o versículo de João 14, 1 e 2, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, junto com o tio Alisson. A gente está aqui hoje para a gente ensinar para vocês 2 músicas. Uma a gente vai relembrar e uma diferente, então prestem atenção. Quem aí assistiu a aula da tia Nara? E sobre o que a tia Nara falou? A gente viu sobre a Arca da Aliança de Deus, não foi?
E essa aula falou também da santidade de Deus, de como Deus é um Deus santo e pecado nenhum chega perto dele, não é verdade? Vamos aprender a primeira música? Vamos lá para a letra, gestos, e depois a gente vai cantar bem bonito. Primeiro fala assim, ó: Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Não tem pecado nenhum em Deus. Lembram da aula da tia? De novo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Vamos cantar? Todo mundo de pé aí na salinha, em casa, vamos cantar bem bonito para Jesus. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Muito bem, vamos para a nossa segunda música, tio Alisson? Vamos lá. A gente viu que a arca representava a presença de Deus, e Deus está com a gente a todo momento. A gente que tem Jesus no nosso coração tem o Espírito Santo, e todo momento Deus está junto com a gente. Vamos cantar essa música que fala, que a gente já cantou alguns tempo atrás, a gente vai lembrar ela agora, que fala que todo momento a gente sente a presença de Deus, porque Deus está com a gente em todo momento, não é, tio? É verdade. Verdade? Então vamos lembrar a música? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao acordar. E andando pelo caminho. Todo tempo, em todos os lugares que a gente estiver, Deus está com a gente. E andando pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, tio Alisson, bem bonito? Vamos lá. Então vamos lá, criança. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. De novo. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem. Todo momento a gente sente a presença de Deus, e todo momento a gente precisa agradecer, porque Jesus deu sua vida para morrer no nosso lugar, para que a gente tivesse a presença de Deus a todo momento junto com a gente, né? Então, vamos dando tchau.
Até semana que vem, façam as atividades que a tia deu para vocês fazerem. E semana que vem, todo mundo aqui, firme, escutando mais a palavra de Deus, aprendendo. E não se esqueçam de colocar em prática na vida de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.